Ok, muito bem. É um privilégio muito grande nós estarmos juntos mais uma vez essa manhã, porque Deus tem renovado sua misericórdia para conosco a cada dia. E cada vez que nós abrimos a palavra, é um momento realmente de inspiração, de fortalecimento para nós. E eu estava prestando atenção nos pedidos de oração que foram mencionados durante a oração da irmã, e realmente quantas são as necessidades, quantos são os desafios. E como nós precisamos realmente da comunhão com Deus para podermos enfrentar toda a diversidade de situações que assolam os filhos de Deus todo o tempo, em todos os dias. Eu escolhi para essa manhã, nossa meditação, um texto que está em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. O apóstolo Paulo já havia destacado na carta aos Romanos os princípios básicos da salvação. Como somos salvos, o privilégio que temos de pertencer a Cristo, como Deus atua na nossa vida. E depois de destacar tudo isso, e no capítulo 12, ele mostrar que os crentes precisavam de desenvolver as virtudes do Espírito Santo na sua vida, o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 13, ao concluir quase a sua carta, ele diz a partir do verso 11 o seguinte: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, nem em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, e nem em contendas e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Chama a minha atenção algumas expressões que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto. A primeira delas é: eu escrevo a vocês que já conhecem o tempo. Ou seja, aquele que conhece a palavra de Deus, ele conhece, ele entende o tempo em que vive. Então Paulo diz: vocês já conhecem o tempo em que vocês estão vivendo. Então é um privilégio muito grande nós termos acesso à palavra de Deus, principalmente nós adventistas, conhecermos as profecias bíblicas e sabermos que já estamos no final da história. Então, isto é um privilégio extraordinário. Só que isso nos enche de uma dupla responsabilidade, que é o que nos apresenta o apóstolo Paulo a seguir. Porque conhecemos essas coisas, nós temos que viver em harmonia com o tempo em que vivemos e nós temos que anunciar o tempo em que vivemos. E chama a minha atenção quando ele diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. A noite, principalmente nos escritos de Paulo, está muito ligada assim às trevas, ao pecado, aos problemas que o mundo enfrenta. Então Paulo diz: já vai alta a noite, os problemas já se acumulam, o pecado se acentua, o mundo está em trevas. Essa é a realidade. Mas ele diz: vem chegando o dia. Ou seja, os problemas que nós enfrentamos hoje são uma evidência, são um sinal de que o fim está próximo, de que a volta de Jesus se aproxima, que vem a luz. Então, nós, nesse tempo de trevas, temos que viver olhando para a luz e anunciando a luz. Então, é interessante que Paulo diz assim, no verso 11 ainda: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo se lembra das palavras de Jesus, quando ele dizia: ao ver essas coisas acontecer, exultai e levantai as nossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Paulo diz: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Quando nós olhamos para trás em nossa vida cristã, eu não sei como cada um de nós foi alcançado pelo Evangelho. Alguns já
foram alcançados ainda na infância, através dos pais, outros quando jovens, outros mais tarde na idade adulta, mas de alguma forma todos nós somos alcançados. É interessante nos lembrarmos de quando nós tivemos a nossa experiência pessoal de conversão com Cristo, qual foi o nosso sentimento? Que alegria nós sentimos? Que prazer em abrir a Bíblia. A primeira vez em que conseguimos, assim, decorar um verso da Bíblia. E principalmente quando nós percebemos que as nossas orações eram atendidas. Como nas primeiras vezes em que nós entramos na igreja, quando nós aprendemos o primeiro hino. E no dia em que nós fomos batizados, então, parecia que o nosso coração ia saltar fora do corpo. Porque essa era a nossa experiência de alegria de estarmos com Jesus. E Paulo diz: lembre-se da salvação que vocês receberam. Pois, olha, a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Se no princípio nós tivemos toda aquela experiência, ela tem que ser mantida na nossa mente, mantida na nossa vida, porque ela está mais perto ainda. A volta de Jesus está mais perto. A luz está mais perto. Vem o fim das trevas. Então nós podemos estar preparados hoje. E eu gosto muito quando ele diz assim, ainda no verso 11, ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. Interessante. Paulo faz aqui um jogo de palavras. Ele diz: olha, o mundo está vivendo nas trevas da noite, mas você tem que estar desperto em meio a essas trevas. Tem que estar acordado, porque o fim está próximo, a salvação está próxima. Ele naturalmente está mencionando algumas coisas que ele fala no livro. Então, no livro, ele recomenda a virtude da fé cristã, o desenvolvimento da fé, no sentimento cristão, na prática da vida cristã. É como se ele dissesse aos romanos: não é hora de dormirmos. É noite no mundo, mas amanhã chega. Então, como o amanhecer está próximo, a volta do Senhor está próxima, nós temos que estar preparados, temos que estar despertos. Já é hora de vos despertardes do sono. Então, quando nós vamos ao verso 13, ele diz: andemos dignamente, como em pleno dia. Ou seja, mesmo vivendo no mundo em trevas, no mundo que está em noite, nós devemos viver como quem vive de dia. Até para que o mundo, olhando para nós, possa entender os propósitos do Senhor, possa entender o que significa servir a Deus, possa distinguir o caminho de Deus através da luz que brilha, através da nossa experiência cristã, através do nosso viver diário. Então, Paulo diz: andemos dignamente, mesmo no mundo de trevas, como estando em pleno dia. Para o cristão, para o Filho de Deus, é sempre dia. Porque estamos sob a iluminação do Espírito Santo, sob a luz da palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, ilumina os nossos passos. Temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa mente, a guiar a nossa consciência para tomarmos decisões corretas, para andarmos um caminho reto, para fazermos a vontade de Deus, para amarmos o próximo, para proclamarmos o Evangelho, para vivermos em harmonia com a palavra de Deus. Então, Paulo diz aqui: mesmo vivendo de noite, nas trevas do mundo, nós temos que viver como quem vive em pleno dia. E de que modo? Aí ele diz assim: não vamos viver em orgias, bebedices, impudicices, dissoluções, contendas, ciúmes. Paulo enumera uma série de pecados. Ele diz: nada disso deve fazer parte da vida cristã. Então ele diz, a partir do verso 14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Interessante. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Em diversos momentos nas suas epístolas, Paulo diz que nós temos que nos despojar do velho homem, da velha natureza humana carnal e pecaminosa. Temos que abraçar a Jesus, revestir-nos da justiça de Cristo, do seu caráter, dos princípios da sua vida que nos são comunicados diariamente numa obra de santificação através do Espírito Santo de Deus. E dessa forma, Paulo diz: revestivos do Senhor Jesus. Ao olhar para os filhos de Deus, as pessoas que estão nas trevas desse mundo devem ver pessoas
consagradas a Deus, transformadas, regeneradas, em justiça e retidão procedentes da verdade. E ele diz mais: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Na própria carta aos Romanos, lá pelo capítulo 5, o apóstolo Paulo destaca a diferença entre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no espírito. Aquele que está na carne é aquele que nasceu com a natureza humana carnal pecaminosa. A sua natureza humana carnal pecaminosa dirige a sua vida. Ele ama o pecado, vive no pecado, não se arrepende do pecado e vive para o pecado. Ele vive em oposição à lei de Deus. Não sente vontade em fazer aquilo que é de Deus. Este vive na carne. Mas Paulo diz: vós não estáis na carne, vós estáis no Espírito. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita na vossa vida. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, verdadeiramente, esses é que são filhos de Deus. O que nos caracteriza como filhos de Deus é o fato de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, Paulo diz: aquele que ama Deus, ele vive para Deus, ama aquilo que é de Deus, serve a Deus, tem disposição para aquilo que é de Deus, não ama o que é do mundo. Ele é um ser humano. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus passa a dirigir a nossa vida. A natureza humana, carnal, pecaminosa, ela existe. Porém, ela passa a estar sob o controle, sob o domínio do Espírito Santo. Não estamos mais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Nós precisamos estar sob o controle do Espírito Santo a cada dia. Se nós nos afastarmos da direção do Espírito Santo, a velha natureza carnal, o velho homem assume o controle novamente. Então voltamos ao pecado. Porém, se nós permanecemos ligados a Cristo, nós produziremos os frutos do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo vai nos dar uma nova disposição espiritual. Vamos sentir prazer naquilo que é de Deus, viver para aquilo que é de Deus. Quando nós nos convertemos, nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos livres do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Porque existe o nosso corpo, existe a natureza que nos cerca, existe as circunstâncias da vida, existe no mundo em que estamos. Somente quando Cristo retornar a essa terra é que nós estaremos livres da presença do pecado. Hoje estamos livres do domínio do pecado, mas não da presença dele. Um dia seremos glorificados, transformados, perfeitos, e aí para sempre estaremos livres da presença do pecado. Mas por isso Paulo diz: hoje nós não podemos dispor nada para a carne. Nós temos que estar focados na direção do Espírito Santo, olhando para aquilo que é de Deus, vivendo para aquilo que é de Deus, servindo a Deus, permitindo que Deus dirija o nosso coração, dirija a nossa vida, para que tudo em nós seja sob a guia, sob a direção do Espírito Santo. Esse, na verdade, é o grande desafio. Ou seja, é dessa maneira que Paulo diz que nós deveremos, com luz, como se estivéssemos em pleno dia, mesmo no mundo de noite, de trevas. É por isso que ele diz: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Então, vamos despertar do sono espiritual. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos apegar-nos mais a Ele. Vamos pedir que o Espírito Santo nos revista totalmente. Sejamos realmente regenerados, transformados, de modo que cada dia tenhamos mais vontade de amar a Deus, servir a Deus, e menos vontade para o pecado. O que caracteriza a santificação do cristão exatamente é isso. É cada dia ele sentir mais prazer naquilo que é de Deus, viver mais para aquilo que é de Deus, de costas para o mundo, de frente para Deus, apegado à mão poderosa de Deus. Que a mensagem da palavra de Deus, que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 13, fale fundo à nossa mente, ao nosso coração nesse dia. Que nos apeguemos a Jesus, à sua palavra, e que desse modo, você e eu, possamos estar fortalecidos, revestidos da luz de Cristo Jesus, do caráter de Cristo Jesus. Uma vez salvos, possamos ser santificados, regenerados, transformados, preparados para o encontro com o Senhor. Que Deus nos bendiga nesse momento.
Irene, você ora Uhum.